Queridos irmãos em Cristo, nós na igreja podemos querer saber muitas coisas, não é? Quando se vai à igreja, podemos querer saber muitas coisas e podemos ouvir muitas coisas também. Muitos sermões sobre problemas do mundo, da sociedade, questões, enfim, que preocupam as pessoas, questões da família, questões, enfim, de todo o género. Mas há uma pergunta que é aquela que nos interessa sempre saber e sobre a qual, aliás, se devia pregar mais vezes, em todo o lado, que é: o que é que nos acontece quando morremos? Para onde é que vamos? Ninguém quer pensar nisto, como é evidente. O tema não é propriamente agradável. Mas nós não escapamos, nenhum de nós. Todos nós que estamos aqui vamos morrer um dia. Mas isto ninguém pensa no dia a dia. Distância, não é? Queremos distância destes pensamentos. Mas isto é tão certo como estarmos aqui. E é esta a pergunta que interessa ter uma resposta. Tudo mais, enfim, eu penso assim, o outro pensa de outra maneira, cada um de nós acha sobre a cultura e a sociedade e a política, todos têm as suas ideias, seja lá quais forem. Mas isso não importa para nada. Nós, na hora da morte, não queremos saber qual é a nossa filiação partidária, ou em quem votamos, ou se os impostos são mais altos ou mais baixos. Isso não interessa para nada. Na hora da morte, nós queremos saber para onde é que eu vou. Essa é que é a grande pergunta que todos nós temos que fazer e que temos que ter uma resposta à altura. O que é que Deus nos diz sobre isso? O que é que a palavra de Deus nos diz sobre isso? O texto de hoje ajuda-nos imenso. Imenso mesmo, porque é um texto que todos os anos nós temos repetidamente este texto e todos os anos ele deve ser lido e ele deve ser refletido. O texto sobre o qual vamos refletir e tentar, vamos obter a resposta a esta pergunta: o que é que nos acontece depois da morte? Para onde é que vamos? O que é que Deus diz sobre isso? Não é o que é que eu penso, ou o que é que um bispo, ou um padre, ou... Não, o que é que a Bíblia diz, o que é que a palavra de Deus diz, o que é que Deus revela que nos vai acontecer depois da morte. É isso que interessa. De facto, o texto de hoje é exemplar. Jesus contou aos discípulos esta história, com factos reais, factos concretos, identificação de pessoas, inclusive, locais, tudo pormenorizado. E todos perceberam do que é que Jesus estava a falar. Todos perceberam. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura. Não sabemos quem era nem como se chamava este. Mas depois havia um outro, não é? Um homem pobre que até tinha tantas doenças que os próprios cães lhe vinham lamber as feridas. Um viveu bem, não é? Diz aqui, todos os dias regalava-se esplendidamente. E o outro, enfim, tinha até os cães a lamber-lhe as feridas. O que é que aconteceu a cada um deles depois da morte? Um deles, o rico, foi para o inferno, o pobre para o céu. Mas atenção, nenhum foi por causa de ser aquilo que era. Em lado nenhum se diz isso. O que diz é que aconteceu isto. Jesus começa por aqui. E a primeira conclusão que nós podemos tirar é esta, é que reparem, muita gente pensa que, e ainda hoje, e mesmo no meio cristão, o que é um erro crasso, é um engano. Mas ainda hoje, mesmo no mundo cristão, falam de que aqueles a quem a vida corre bem do ponto de vista financeiro estão abençoados por Deus. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. E, portanto, teriam garantidos, não é? Enfim, o céu, não é? Porque são, enfim, fazem umas grandes obras de beneficência. Podem ser até ateus convictos, mas esses iriam ter, digamos, ou teriam a bênção de Deus sobre eles.
Mas aqui não fala nada disso. Aqui apenas diz que aquele era rico, foi para o inferno. O que é que Jesus quer ensinar com isto? Nunca se esqueçam que estamos aqui perante uma parábola e que só pode ter uma lição, não é? Só pode ter uma lição no final. Mas nós temos aqui uma quantidade de informação. Primeira, o rico vai para o inferno, o pobre vai para o céu. Primeira lição, mas não é mais importante, é uma delas só, são várias. Primeira lição, não é por ser rico ou pobre que vamos para aqui ou para acolá. Não tem que ver com isso. Não tem que ver com isso, percebem? Porque senão o rico teria ido, obviamente, para o céu, não é? E, portanto, não é a riqueza, nós não podemos comprar a salvação. Isto é muito importante na história da Igreja, porque muitas vezes, não é, nomeadamente no período em que surgiu a reforma, não é, de Lutero, justamente tentava-se vender a salvação com as indulgências, não é? Comprando uns papéis, supostamente para dar perdão aos pecados, pagava-se e supostamente já tinha o perdão dos pecados garantido. Nós não podemos comprar a salvação. Isto começa logo por aí. Não se pode comprar a salvação. Não tem que ver a salvação com a riqueza de cada um, a posição social, não tem que ver. Claro que nós sabemos numa outra passagem que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, não é? Nós sabemos isso também. Mas isso é porque, como na altura é explicado, fica, não é? O coração está, não é? Onde a riqueza está, como disse Jesus também, e como Lutero ensina na explicação do primeiro mandamento, onde está o coração, não é? Aí está o nosso Deus. Onde nós depositamos o nosso coração, aí está o nosso Deus. Portanto, primeira lição desta história do rico e do Lázaro, do rico e do mendigo, não se compra a salvação. Não se paga. A salvação não tem preço. Não se paga. E a verdade é que o que nós sabemos então é que um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Segunda lição. Céu e inferno. Depois da morte. Mais claro é impossível. Mais claro é impossível. É o próprio Jesus que está a falar. Entendemos isto? É o próprio Jesus que está a falar. Céu e inferno depois da morte. Ou se vai para um lado, ou se vai para o outro. Céu e inferno. Nem purgatórios, nada disso, é tudo inventado, invenções humanas. Céu e inferno. O céu era chamado na altura o seio de Abraão. A expressão que se usava na época do antigo Israel era o seio de Abraão. E então temos o Lázaro, não é? O que foi para o céu, no seio de Abraão, no céu. E temos o outro, e é muito importante a forma como Jesus explica onde é que estava o rico, não é? No inferno. Porquê? Porque diz no versículo 23, no inferno, estando em tormentos, portanto o inferno é um lugar de tormentos, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Porque diz ele, clamou, Pai Abraão, não é de lá do inferno, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. O inferno, portanto, é um local de tormentos com chamas. É o próprio Jesus que descreve. Segunda lição. Portanto, o céu é mesmo bom, o inferno é mesmo mau. Mas ainda não é a lição principal desta história. A história continua, Abraão dialoga com aquele rico que está lá no inferno e diz-lhe mais ainda. Ele diz, enfim, não é para ver se Lázaro, não é, molha o dedo, não é? Imaginem ele que passou toda a vida a beber, com certeza, as melhores bebidas, de repente ali no inferno, até pede ao outro para lhe molhar o dedo, não é? E o que é que Abraão responde? Terceira lição desta história. O que é que Abraão responde? Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, entre o céu e o inferno, de maneira que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós.
Não há passagem do inferno para o céu, não há nenhum lugar no meio, purgatório, como na Idade Média Roma inventou, não existe também, céu e inferno, não há passagem de um para o outro. Terceira lição, na morte o nosso destino está traçado, céu ou inferno. Isto é importante que nós lembremos, porque mesmo no meio cristão, às vezes existem doutrinas falsas que principalmente a ação das televisões, não é, vem instilando e vão penetrando nas próprias igrejas, nomeadamente ideias de reencarnação e de segunda tentativa depois da morte. Tudo falso, tudo doutrinas do diabo que se vão infiltrando dentro da igreja. Céu e inferno, é o que a Escritura ensina. Céu e inferno. Quando se morre, quem morre na fé vai para o céu. Quem morre sem fé em Cristo vai para o inferno. E não há mais mudança. Como diz o apóstolo Paulo, que depois da morte vem o juízo. Portanto, na morte de cada um vem o juízo. No momento em que nós morremos, ou vamos para o céu ou para o inferno. Nós cristãos vamos para o céu por causa de Cristo. Quem não crê em Cristo vai para o inferno. A Escritura é claríssima, é o próprio Jesus que aqui explica. Mas ainda não é a ideia principal. Várias ideias que esta história tem, várias afirmações doutrinárias claríssimas, mas o rico insiste com Abraão e diz-lhe, olha, pelo menos manda alguém, um dos mortos, não é assim, vai aparecer aqui um morto novamente, manda alguém aos meus irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham parar também ao inferno. Os irmãos, não é, deste rico tinham morrido, ele sabia que eles também não ligavam nenhum, não tinham fé, e portanto manda-os alguém avisar, não é? E o que é que diz Abraão? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Tem Moisés e os profetas. Todos os domingos, as igrejas em todo o mundo, todas as igrejas, luterana, católica, ortodoxa, anglicana, todas as igrejas cristãs em todo o mundo, pregam a palavra de Deus. E, portanto, todos nós temos a palavra de Deus disponível. Quem morrer sem ser na fé foi por sua própria culpa, porque não ligou à palavra de Deus toda a vida. Achou que a vida era para sempre, mas não é. Um dia todos nós aqui vamos morrer e temos que saber a resposta. O que é que nos vai acontecer? Para onde é que vamos? Vamos reencontrar os nossos antepassados que morreram na fé? Claro que vamos reencontrar-nos com os que morreram na fé. Quando partirmos, os nossos que ficam cá e que morrerão também um dia na fé vão ter connosco? Claro que vão ter connosco. Nós vamos nos reconhecer no céu, diz a Escritura. Mas temos que fazer isto em vida. Como é que disse Abraão aqui? Tem Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Tem as igrejas abertas em todo o mundo. Vão à igreja ao domingo. Tão simples como isso. Sigam a palavra de Deus. Ouçam o que é que Deus tem para dizer. Não é o que é que tem para dizer as televisões, nem os políticos, nem todos os charlatães que existem por aí. Isso não interessa para nada. O que é que Deus tem a dizer? Isso é que importa. E Deus diz que na morte ou se vai para o céu ou para o inferno. Quem morre na fé de Cristo vai para o céu. Quem morre sem fé em Cristo vai para o inferno. Não há alternativa. Mas ele insistiu. Continua aqui a história e termina no versículo 30. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele imaginava, não é, que se os irmãos que estavam cá, se lhes aparecesse um fantasma a falar, não é? Se um espírito a dizer umas coisas, pode ser que eles se convencessem. E Abraão respondeu-lhes, se não ouvem a Moisés e aos profetas, quer dizer, se não ligam nenhum à palavra de Deus. Se nem à igreja vão, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ainda que lhes apareça um fantasma a falar. Nós temos todas as oportunidades enquanto estamos vivos. Já pensaram nisso? Nós, enquanto estamos vivos, temos todas as oportunidades para ouvir a palavra de Deus. Todas.
Se algum dia morrermos, se formos parar ao inferno, foi por culpa nossa. Mas como nós confiamos como cristãos que vamos para o céu, por causa do sacrifício que Cristo fez por nós, então nós podemos viver tranquilamente nesta fé, a de que nós vamos para o céu, não por nada que façamos, não conseguimos fazer nada que mereça isso, mas por causa do sacrifício de Cristo, nós vamos para o céu. Que esta seja a nossa fé em Cristo sempre. Amém.